Bem, olá a todos e todas os nossos ouvintes e as pessoas que estão assistindo a essa entrevista. Nós consideramos que esse é um tema da máxima importância hoje, né? Se trata da luta mais importante que nós temos hoje no mundo dos trabalhadores na sua luta contra a opressão. Porque nós estamos falando de uma guerra completamente desproporcional que Israel promove na faixa de Gaza. Na verdade, se trata de uma guerra de limpeza étnica. Uma guerra, é um genocídio que está sendo praticado, que tem, de um lado, um exército completamente armado, né? Um dos exércitos mais poderosos do mundo, detém todas as qualidades de armamentos, toda a tecnologia armamentista. E, de outro lado, um povo que está sendo literalmente expulso, né? Através de bombas, com toda a infraestrutura da região sendo destruída, né? E é muito importante a primeira pergunta: qual é a origem dessa guerra, né? Porque pode parecer, como a imprensa burguesa quer fazer crer, como o Estado de Israel quer fazer crer, que essa guerra surgiu como uma resposta de Israel ao ataque que foi feito pelo Hamas, né? Mas, na verdade, essa guerra não surgiu agora, né? Ela tem a ver com a própria origem do Estado de Israel e tudo que aconteceu desde então. Qual é a origem? Como que surgiu esse conflito, né, entre judeus e palestinos naquela região? Ele surge, se nós formos localizar uma data para isso, em 1948, né, a partir de um acordo que foi feito entre as principais potências da época. Nós estamos aí ao final da Segunda Guerra Mundial, e as principais potências da época eram os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a União Soviética, né? Que tinham sido os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial. A União Soviética, naquele momento, governada por Stalin, né? Eles decidiram aprovar na ONU, na Organização das Nações Unidas, a criação do Estado de Israel, né? Foi uma resolução da ONU. Como que essa resolução, como se explica essa resolução? Desde muitos anos atrás, antes dessa resolução ser tomada, em 1948, havia um movimento chamado Movimento Sionista, que era composto fundamentalmente, ele era dirigido por setores da burguesia judaica e que pleiteavam, reivindicavam a criação de um Estado. E eles tinham um slogan, né, uma ideia, que eles repetiam, que era necessário criar o Estado de Israel para um povo sem terra, numa terra sem povo, né? Eles diziam, os judeus eram um povo sem terra que necessitavam de uma terra, de um Estado. E aquela região da Palestina era uma terra sem povo, né? Isso, na verdade, era uma grande mentira, porque na região da Palestina, naquele momento, conviviam diferentes nacionalidades, diferentes regiões dentro do território da Palestina. Você tinha os palestinos, você tinha os judeus também, que viviam já naquela região, você tinha outras nacionalidades árabes, você tinha ali muçulmanos, você tinha ali cristãos, você tinha ali judeus, né? Você tinha na região uma convivência
de toda essa diversidade étnica, cultural, religiosa. E, embora a Palestina, enquanto território, enquanto nação, ela, na grande parte da existência da Palestina, ela foi dominada por outros povos, né? Primeiro, lá atrás, muitos séculos atrás, foram os romanos, né? Na época de Jesus Cristo, por exemplo. Os romanos estabeleceram a sua dominação naquela região. Né? Posteriormente vieram os turcos, depois vieram o imperialismo inglês, né? Quando foi criado o Estado de Israel, a Palestina, naquele momento, era dominada pelos britânicos, pelo imperialismo inglês. E a partir da resolução da ONU, que foi criado o Estado de Israel, o imperialismo inglês entregou aquela terra para o movimento sionista. E como é que foi feita a ocupação do território da Palestina? O movimento sionista armou um exército que invadiu aquela região. Esse exército invadiu as terras dos palestinos e passou a expulsar os palestinos que viviam nas aldeias, né, nas cidades. Eles foram expulsos de suas casas pelo exército sionista. E a partir dessa expulsão, dessa limpeza que fizeram, uma limpeza étnica, eles foram estabelecendo as bases para a criação do Estado de Israel. E na medida em que expulsaram os palestinos das suas terras, começaram a trazer de várias partes do mundo, né, judeus e outras, né, outras nacionalidades, mas principalmente pessoas de origem judaica, para poder colonizar, né, a terra que tinha sido tomada dos palestinos. Então, esse momento da criação do Estado de Israel, essa guerra de limpeza étnica, está na origem do Estado de Israel, os palestinos colocaram um nome, né, que eles chamam da Nakba. Nakba, que significa a catástrofe, né? Então, o Estado de Israel ele surge justamente nesse período e ele cria justamente uma primeira catástrofe, que é a expulsão dos palestinos das suas terras. E hoje a gente tem os palestinos que foram expulsos, eles estão concentrados hoje na faixa de Gaza e na Cisjordânia e nos países vizinhos, né? Em acampamentos de refugiados na Jordânia, na Síria, no Líbano, né? No Egito. E dessa forma, essa é a origem dessa coisa, né? É um Estado que foi criado expulsando um povo de sua terra para dar lugar ao Estado de Israel.